Fala, vencedores, que Deus abençoe a vida de todos. Hoje eu vou estar falando sobre os 4 perfis de pais e os efeitos que isso terá na vida dos filhos, tá? Fica aí que hoje é baseado em Provérbios 22:6. Diz o seguinte: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui é muito forte. Presta atenção. Por que muitos pais perdem o controle dos filhos na fase da adolescência? Eu vou te explicar por quê. Muitas das vezes, esses adolescentes não se sentiram amados. A criação de filhos, você que é cristão, pai cristão, por que você vê muitos filhos de pastores se desviando? Porque muitas das vezes não entendem esses 4 perfis de pais. Não entendem o tipo de criação equilibrada que deve ser entre amor e disciplina. Entenda isso. Se você quiser escrever, fique à vontade. É bom você escrever. Como que é a criação de filhos? Amor e disciplina. Seu filho nunca vai aceitar sua disciplina sem antes se sentir amado por você. Ele só vai aceitar a sua disciplina se primeiro sentir o seu amor. Por isso, você precisa amar seus filhos incondicionalmente, tá? Só que eu vou falar desses 4 perfis de pais e talvez você vai se identificar com alguns desses perfis, ou talvez você vai lembrar, talvez até mesmo do seu próprio pai, ou vai lembrar de outra pessoa, enfim. O primeiro perfil de pai é aquele perfil permissivo, aquele pai mais permissivo, são pais temerosos. E como que eles agem com o filho? Aqueles pais que dão amor demais. Claro, amor nunca é demais, porém, só amor sem a disciplina, sem ensinar a criança, vai gerar crianças mimadas, ok? Normalmente, talvez sejam pais que tiveram também pais que mimaram eles, ou também foram aqueles pais que apanharam muito. Existem pais, mães e pais que apanharam tanto na sua infância que ele se sente mal se ele de alguma forma for corrigir o filho. Então ele mima demais, ele dá só amor e esquece de ensinar, esquece da disciplina. A criança ela precisa de um direcionamento e você que é pai precisa entender que o seu filho, ele não é somente o seu filho, ele é também o seu aluno, ele está aprendendo com você. Por isso é necessário você amá-lo e ter paciência, porque ele ainda está descobrindo o mundo. Então por isso que você vê criança fazendo muita pergunta, criança mexendo nas coisas, porque criança é muito curioso, né? Então ela precisa disso para o seu desenvolvimento, para aprender, ok? Então esse pai permissivo demais, que é aquele pai que deixa o menino fazer o que quer, sabe? Sabe o que vai gerar? Filhos inseguros. Porque a gente tem aqui um alto nível de amor, certo? Porém, não tem disciplina. Um baixo nível de disciplina e aprendizado. Então essa criança vai ficar uma criança mimada. Vai crescer um adulto despreparado para a vida, vai crescer um adulto dependente emocional dos pais e isso pode comprometer o propósito de Deus para a vida dele, ok? Vamos lá, para o segundo perfil. O segundo perfil é o pior de todos, o pai negligente, que é aquele que nunca deu amor, nem disciplina, nem aprendizado. O que isso pode gerar? É só a maioria de muitos pais por aí, né? São aqueles pais negligentes, pais egoístas. Uma das características dele é o egoísmo, né? São desatentos, não se importam com os filhos, não perguntam dos filhos, sabe? O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar na criança? Filhos abandonados. Vão ser filhos que se sentem abandonados, que não se sentem amados pelo pai, nem pela mãe. Não terá nenhuma referência. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que ele vai pegar é a que vê na frente. Por isso que você vê muitos jovens que tiveram pais assim, pais negligentes, que abandonaram, sabe? Por isso que você vê muito desses jovens se envolvendo com coisa errada, porque não teve nenhuma referência, ok? É claro, né? Todo ser humano tem a capacidade de escolher mudar lá na frente, mas muitos desses jovens não têm nenhum apoio para poder fazer isso. É por isso que se você é pai, você precisa ficar atento a isso, porque para colocar um filho no mundo é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque na vida do seu filho Deus colocou um propósito. E esse propósito não pode ser comprometido por causa de uma falta de capacidade de cuidar e de criar a criança, tá? Então, se atente a isso para não ser esse tipo de pai negligente,
aquele pai que não tá nem aí. O terceiro perfil de pai são aqueles pais autoritários. O que são aqueles pais autoritários? Que eles não amam, eles não demonstram afeto, não demonstram carinho, é só disciplina. Demonstra, sabe, na cabeça deles é assim: eu tô te batendo aqui para você não apanhar lá fora. Mas muitas das vezes não é aquela pessoa que, não é aquele pai ou mãe que entrega amor, que entrega cuidado, que entrega tempo de qualidade para a criança. Sabe o que vai acontecer? O efeito dos pais autoritários na vida do filho, esses pais são pais repressivos, inflexíveis, né? São pais rígidos. Sabe o que isso vai gerar? Filhos rebeldes. Eu sei que tem muita gente que pensa o seguinte: ah, mas eu apanhei muito e não virei ladrão. Mas teve outras pessoas que virou ladrão e bandido e apanhava muito na infância. E aí? A disciplina demais numa criança, sem o amor, o que pode gerar? Um filho rebelde e agressivo lá na frente, ok? Então não seja esse pai autoritário, porque você percebe os efeitos que isso tem na vida adulta. Todo mundo que teve um pai autoritário, você pode observar, pode conversar com essas pessoas, elas têm alguma falta dentro delas, entendeu? E isso pode gerar, os filhos também pode, de alguma forma, quando eles crescerem, quando eles tiverem seus filhos, casarem, né? O que vai acontecer? Muitas das vezes porque tem um efeito contrário, né? Tem aquele que apanhou tanto e se torna mais violento com os filhos, e existe aquele tipo de pai que repudia aquela violência, repudia aquela dor e começa a agir de forma totalmente contrária, mas aí esquece da disciplina. E às vezes é um pai e uma mãe que, quando vai aplicar disciplina, se sente mal, lembra do pai, consegue entender? E aí acaba mimando demais o seu filho, que aí se torna o primeiro perfil, né? Pai permissivo demais. Então você que é pai, que é mãe, precisa ter um equilíbrio, ok? Então esse é o terceiro perfil, os autoritários. São pessoas que disciplinam muito e amam pouco. O que isso vai gerar na vida da criança? Filhos rebeldes. Então esse pai autoritário são pais que disciplinam muito e amam pouco. Disciplina lá em cima, o amor, afeto lá embaixo. É necessário ter equilíbrio entre o amor e disciplina na criação dos filhos. E o quarto perfil é os pais autoritativos. Esses aqui são os pais assertivos, que equilibram o amor e equilibram também a disciplina. Sabe o que isso vai gerar? Filhos com autoestima elevada. Isso aqui é muito importante. Então, esses pais que amam os seus filhos, sabe, que brincam com seus filhos quando é na fase de criança, você quer conquistar seus filhos, você quer conquistar o coração deles, tenha tempo de qualidade com seus filhos, brincando, às vezes até só assistindo alguma coisa, sabe? Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida da criança. Não faz diferença, talvez, na vida do adulto, mas a criança se sente amada, se sente especial estando perto do pai ou da mãe, ok? Por isso, tira um tempo do seu dia para estar com o seu filho. Isso daí, acredite, irmão, tudo que o diabo mais quer é que você não tenha tempo de qualidade com a sua família. Tudo que o diabo mais quer é que você rejeite, abandone seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus tem ministério na vida deles. Deus tem um propósito muito grande. Deus tem sonhos e projetos na vida dos seus filhos. E o diabo tenta de várias formas usar os pais para bloquear esse futuro. Que no momento, às vezes, de ira, sabe, naquele momento de explosão emocional, muitos até começam a brigar, a xingar, a chamar a criança de burra. Nunca faça isso. Você pode travar o futuro delas, entendeu? Deus conta com elas. Deus conta com que você trate bem essas crianças e ensine. Você é professor. E aí, você está preparando um guerreiro? Você está preparando um guerreiro que não só tem disciplina, não só tem aprendizado, mas também se sente amado pelo seu pai? Pois é. Então, esses pais autoritativos, que são os pais assertivos, eles geram filhos com autoestima elevada. Por isso que você vê na escola crianças que têm facilidade para conversar com a professora, para perguntar. Você pode observar, talvez você era essa criança. Observe os seus pais, entendeu? Pais assertivos. É a criança que tem mais liberdade de expressão, certo? É uma criança que ela é mais comunicativa. Já tem outras crianças que não, tem outras crianças que já são mais tímidas. Tudo isso vem de casa, ok? Então,
que você, que é pai, que é mãe, entenda esses 4 perfis. Veja onde você hoje está se encaixando. Mas que você, se de repente é um pai muito permissivo demais, mima demais, isso também pode prejudicar a vida do seu filho, porque você pode criar nele dependência emocional. Ou seja, vai ser um adulto que vai depender de você 30, 40 anos, entendeu? E isso é prejudicial para ele, porque ele não vai seguir o plano que Deus preparou para ele. Consegue entender? Então, a melhor forma que o pai trata o filho é nesse último perfil, tá? Que são os pais assertivos, autoritativos, que são aqueles pais que equilibram o amor e também a disciplina. E acredite, o seu filho, se você conquista ele quando está na fase de criança, brincando com ele, dando tempo de qualidade, quando ele estiver na fase da adolescência, dificilmente ele vai se desviar. Acredite. E entenda que criança, você não só ensina falando, mas você ensina fazendo. Que você seja o primeiro exemplo de oração. Talvez tem muitos crentes que talvez cobra isso dos filhos. Filho, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia ali quando criança, tal, obriga o menino. Mas de nada adianta se ele não vê você fazendo essas coisas. Ele não vê um exemplo. Acredite, palavras podem até comover, mas só o exemplo é que arrasta. Por que a gente tem casos de filhos de pastores, de pessoas de Deus que acabam se desviando dos caminhos do Senhor? É porque esses pais é um desses perfis aqui, ó, desses 3 perfis. Às vezes eram pais negligentes, entendeu? Que não focava, que não cuidava. Às vezes eram pais autoritários demais. Às vezes eram pais permissivos demais. E isso acabou afastando muitos jovens. E acredite, se você não conquista na fase de criança, na fase da adolescência vai complicar ainda mais, tá? Acredite, seu filho não vai aceitar sua disciplina sem antes sentir o seu amor. Por isso, você tem que amar seu filho primeiramente. Para aí sim ele aceitar a sua disciplina, o seu direcionamento, e assim seu filho não vai se desviar da presença de Deus. Você tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Tem gente que espera chegar na fase da adolescência para poder falar alguma coisa, para corrigir. Você tem que fazer isso na fase de criança, amando, cuidando, direcionando, educando, até mesmo disciplinando. Falando, meu filho é aqui, ó. E acredite, quando você brinca com seu filho e ele se sente amado por você, ele vai pensar 2 vezes quando ele estiver na fase da adolescência de te desagradar. Acredite, porque você vem conquistando durante toda a sua infância, vem conquistando o coraçãozinho do seu filho. E quando você faz isso daí, ganha o coração do seu filho, quando ele está na fase da adolescência, que é uma fase bem complicada, até mesmo para o adolescente, quando ele chegar nessa fase, ele vai te ouvir. Porque ele entende o seguinte, meu pai e minha mãe me amam, eu vou ouvir, o que me importa é os conselhos dele. Dificilmente ele vai se desviar da presença de Deus. Muitos se desviam porque não atenderam, não entenderam ainda esse perfil aqui assertivo. E aí, depois não adianta chorar. Quando os pais entendem esse perfil aqui, esse perfil assertivo, e você ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando você ora junto com ela, quando você busca, ensina o caminho certo, ensina princípios e valores. Quando ela estiver nos últimos momentos da vida dela, ela vai se lembrar. Não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Porque isso aqui não é só um versículo, não é só uma palavra, mas também uma promessa. Ensine o seu filho enquanto é cedo, tá? O que é certo, princípios, valores, justiça, princípios de honestidade, de humildade. E você vai ver, irmão, que seus filhos vão crescer não só diante de você, mas também vão crescer diante da presença de Deus. E assim seguir o propósito que Deus preparou para cada um deles. Seu filho, o filho de vocês são uma bênção. Fala isso para eles, tá? Não lance palavras de maldição na vida dos filhos de vocês, não. Lance palavras de bênção e equilibre amor e disciplina. E você vai ver que seus filhos serão muito mais abençoados. Declare e profetize na vida dos seus filhos que eles são bênção, que eles são luz, que eles são amados. E você vai construindo neles uma identidade forte, uma identidade de fé, uma identidade otimista. E não aquela identidade que vive se menosprezando, baixando a cabeça. Isso pode parecer simples, mas faz uma diferença muito grande e vai salvar muitos filhos. Pode ter certeza disso. Se você é pai e entendeu esse vídeo, coloque aqui nos comentários se você gostou,
se fez sentido para você, se você se identificou talvez com seu pai aqui. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, ah, eu sou assim, mas a partir de hoje eu vou mudar, entendeu? Coloca aí nos comentários, se você quiser compartilhar com mais pessoas, compartilha no grupo da sua igreja, fique à vontade. Esse vídeo pode salvar muitos jovens e muitos pais, tá bom? Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.